Vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal analisando a imprensa esportiva, falando sobre o clássico deste domingo entre Fluminense e Flamengo. Mengão vai entrar em campo e precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria que você já chegasse aqui primeiramente se inscrevendo no canal, se você não é inscrito. Vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, faça parte do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo. E também deixa o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal pra gente sempre estar trazendo notícias e informações do Flamengo pra vocês. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a preparação do Flamengo. Tem um pedacinho do treino do Mengão também, aonde o Flamengo está se preparando, o técnico Jorge Sampaoli montando a equipe para essa partida. Vai nos comentários e já arrisque o seu palpite para Fluminense e Flamengo e vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Os 10 jogos, repito, desde aquele encontro pela Copa do Brasil. Olha aí o aproveitamento, o número de gols marcados, defensivamente, pelo menos nos números, até números parecidos das duas equipes. Vamos lá então para falar sobre essa rivalidade que cresceu ainda mais nesse ano com um título e depois um mata-mata importante. O Fluminense campeão carioca, repito, o Flamengo eliminou o Flu na Copa do Brasil. E para esse final de semana, como que vocês estão vendo esse confronto aí? Duas equipes lá na parte de cima que também precisam vencer, principalmente depois da rodada passada, o Flamengo inclusive, e Fernando Diniz e Jorge Sampaoli mais uma vez frente a frente. Prates. A gente vai ter de ver aí, Matheus, porque o Flamengo se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, com o Atlético chutando muito ao gol do Flamengo, finalizando demais. Pode ser uma estratégia do Sampaoli, ou pode ser algo que o Sampaoli não esteja pensando tanto, e o resultado foi muito bom, e no final deu tudo muito certo, deu tudo super certo, mas sem ser exatamente o que imagina o treinador do Flamengo, né? Porque o Fluminense já foi muito bem, já esteve muito bem no ano, até quando, por exemplo, foi campeão estadual, jogando o que jogou naquela final do 4-1, que derrubou o Vitor Pereira. O Fluminense parou no Flamengo, que foi bem na Copa do Brasil, mas a gente tem visto um Flamengo cada vez menos o que imagina o Sampaoli, ou que talvez privilegiou ou idealizou o Sampaoli em outros momentos, mas o time tem dado resultados muito bons. Não sei se exatamente como o Sampaoli queria ou sonhava até então. Agora, um time que tem muitas vezes jogado de maneira em que não finaliza tanto e aproveita muito bem as finalizações, o adversário chuta muito ao gol do Matheus Cunha. Que é que eu não sei exatamente o que é o que o Sampaoli quer. O fato é que os resultados apareceram. E quando os resultados aparecem, o resultado muitas vezes ele supera o que pensa o treinador, o que imaginava o treinador. Acho que o Flamengo tem condições de jogar mais, ficar mais com a bola, oferecer mais perigo ao adversário, chutando mais ao gol do adversário também, mas tem dado um resultado muito bom. Inegavelmente tem dado um resultado muito bom. Eu não sei se o Flamengo vai mudar tanto para jogar contra o Fluminense. Acho que o Flamengo está confiando muito nessa possibilidade de ter jogadores muito acima da média que resolvem o jogo precisando de pouco para resolver. Enquanto o adversário chuta, finaliza, tenta e perde. Então, assim, a dúvida que eu tenho para esse jogo é essa. Se o Flamengo vai mudar muito para enfrentar o Fluminense, ou se o Flamengo, com resultados tão bons, está satisfeito com que, olha, podem chutar muito ao meu gol, mas se eu chuto 3 ou 4 ao gol do adversário, eu ganho o jogo. Quem vai ficar com a bola nesse jogo aí, prof? Os dois gostam dela, né? O momento recente do Flamengo me parece mais consistente que o momento recente do Fluminense. Depois da Copa do Brasil, principalmente. Embora a última impressão do Fluminense tenha sido boa. Sim. A última partida do Fluminense. Mas eu acho que o Sampaoli... Os dois, são dois times que buscam o seu melhor. Até porque o melhor desses dois times é um patamar bem alto, né? Eles já conseguiram coisas... buscam o Fluminense atrás daquele momento melhor. Eu acho que o Flamengo está mais consistente nessa busca. Eu também acho que as últimas amostragens do Flamengo são mais consistentes, até em número de partidas. O segundo tempo contra o Palmeiras do Flamengo foi bastante consistente. O jogo no Paraná, com as armas que o Flamengo tinha, com as condições também no jogo de mata-mata, que mudam muito as características. Eu tenho gostado mais do Flamengo recente a mais longo prazo do que o Fluminense. Prof, o Fluminense deu uma acelerada. É isso. E o nosso dinizismo? Não, mas tem aquela acelerada dinizística. Uma coisa que ele gosta, outra coisa que o resultado mostra. É muito recente, né, Breler? É do último jogo. Se o resultado tá bom, ele vai. Se a última impressão é a que fica, o Fluminense tem boas chances também.
Mas eu acho que a última impressão do Flamengo vem de mais tempo. Desde a goleada para o Mas Bragantino. e o segundo De lá tempo pra contra cá, o Palmeiras? Ótimo, muito bom. Mas o Flu também equilibrou. É que fazia tempo que a gente não via o Fluminense jogar como jogou contra o Inter. Pressionando lá na frente, a marcação bem encaixada, não dando chance do rival respirar. Então, pela rotação que o Fluminense entregou contra o Inter, se repetir contra o Flamengo, e há boas chances disso, porque é um clássico, rivalidade recente entre as equipes, a tendência, na minha visão, é que o Fluminense fique mais com a bola, dite o ritmo das ações, até porque se foi assentado em torno da posse do que o Flamengo. Mas se tratam de dois treinadores de nível de seleção. Sampaoli com Copa do Mundo pelo Chile, pela seleção argentina, o Diniz agora como técnico interino. A Argentina é melhor esquecer. Não, mas mostra o cartaz que o Diniz A gente espera alcançou. que não dê pra falar isso do Diniz na brasileira também, né? Se você perguntar pro Sampaoli, claro que ele gostaria de ficar mais com a bola. Eu acho que até o trabalho dele é para isso. Mas é o que o Prates falou, né? Às vezes os resultados te levam para um lugar que você não vai brigar com o resultado. Né? Eu não descartaria, professor, que o Flamengo, por exemplo, começasse no Fla-Flu com um time que se assemelhou mais ao que começou contra o Palmeiras, mesmo jogando muito pior que o Palmeiras no primeiro tempo, ao time, por exemplo, que os jogadores gostam e têm de ficar com a bola. De um time de Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro. Esses jogadores precisam se aproximar, porque não são jogadores de ficar pressionando o adversário quando eles perdem a bola. Né? E talvez seja um jogo de começar com o Luiz Araújo. Quando o homem escala eles também. Até porque, diria o outro, posse de bola não ganha jogo, não, né, Prates? Não, claro que posse de não. bola é meio, não é ajudar. fim. Isso aí não é um campeonato de posse de bola. Você quer ficar com a bola para fazer alguma coisa. Se você faz aquela alguma coisa ficando menos com a bola, tanto melhor. E no primeiro jogo, o Flamengo mostrou que era possível competir com o Fluminense com menos posse. Não se envergonhou disso, sabendo das virtudes do Fluminense, e foi mais competente na estratégia geral para passar na Copa do Brasil. Então, vejo um Flamengo muito sólido, crescendo sob o comando do Sampaoli, mas um Fluminense enxergando esse jogo como uma chance de virada de página definitiva, de colocar o Fluminense num momento em que o torcedor esperava que estaria. Um Fluminense com aquele nível de jogo coletivo, um Fluminense mais intenso, um Fluminense com capacidade de pressionar mais o seu rival, independentemente da qualidade, de quem esteja do outro lado. Então, por toda essa motivação do Fluminense, que ganhou um alento muito grande, não só pela vitória, mas pela forma como aconteceu o triunfo contra o Inter, com boas possibilidades de, novamente, mostrar que o dinizismo não acabou. Pela volta definitiva do dinizismo num Fla-Flu, já pensou, hein? Não, mas seria emblemático para o time do Diniz. Mas é isso, tem um adversário muito qualificado do outro lado e o Flamengo se dá esse luxo. Se o jogo não emplacar, se o jogo não rodar como o Sampaoli imagina, ele tem Arrascaeta. Tanto cara bom tem Gabigol, que vai meio que às vezes também no... Vamos embora, isso daí que o São Paulo tem, ninguém tem. Isso daí é inegável. E ter essa quantidade de jogadores desse nível, essa quantidade sempre dá ao Flamengo uma possibilidade de que, entre aspas, se não deu certo o começo, pode dar muito certo no final. Mas não é uma coisa controlável, né? Não é. Talento não se controla assim. Por isso essa busca, desde 2019, de uma coisa também mais orgânica. Mas sobra tanto talento que, invariavelmente, eles aparecem em todo jogo. Eu tenho essa impressão. Eu entendo o que você está falando, de um sistema, de um técnico, de uma diretoria, enfim, que busque um sistema de jogo, uma forma de jogar para que eles até se potencializem, mas que não fiquem, o time que não fique, totalmente dependente dos talentos. Mas são tantos os talentos, é tanto jogador de bola, como diria Rafael Prates, que, cara, todo jogo, se não está funcionando na posse, no esquema do São Paulo, eles vão aparecer e vão decidir, como foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Palmeiras, ainda que o time tenha melhorado também na postura. Aumenta a possibilidade, mas ainda assim não é uma garantia. Não é. Né? Isso não é. Claro não é. E tem a gente, se observar uma jogada clássica do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o gol anulado do Gabigol, saída de bola com o Davi Luiz, que a gente pode ter restrições em algum momento, mas tem jogado muito bem e tem a saída de bola como uma das virtudes. De Davi Luiz para Alan, que é um reforço justamente para melhorar a saída do Alan para o Arrascaeta, do Arrascaeta para o Gabigol. Olha, essa linha de passe aí, o que tem de qualidade, nenhum time no Brasil tem. Então o Flamengo se dá a esse luxo também de ter uma concentração individual
que favorece, em determinados momentos, até o trabalho do treinador, que em alguns momentos pode oscilar, pode ter ali uma dificuldade de implementar o estilo, mas o individual ainda resolve. Só que do lado do Fluminense, tem de aproveitar essa fragilidade do Flamengo. O Flamengo ainda deixa os adversários finalizarem demais. O Flamengo chegou a ter uma média de 20 chutes contra o seu gol, e contra o Atlético Paranaense foram 28. Então, por tudo isso, o Fluminense, se conseguir ser efetivo, e tem um cara mais do que efetivo lá na frente, que é o Cano, pode conseguir, de certa forma, matar o Flamengo, entre aspas, né? E a gente tem que colocar muito entre aspas essa expressão ultimamente, na sua efetividade e na capacidade de construir, fazer essa bola chegar lá na frente. Não vem conseguindo há anos, né? O Fluminense, em relação ao Flamengo, é o que o São Paulo é em relação ao Palmeiras em São Paulo. No Rio é o Fluminense que segura o Flamengo muito nessa lógica. Né? E quer não, claro que tem muito jogo para acontecer no Brasileiro ainda, nem terminou o primeiro turno, mas você olha para o aproveitamento que tem tido o Botafogo, a eficácia do Botafogo, a eficiência do Botafogo, quando há um duelo de um time que tem 26 pontos, como no caso do Flamengo, contra um time que tem 24 como o Fluminense, e se você contar que o Botafogo com 36 vai receber o Bragantino, que é um jogo muito complicado para o Botafogo, mas se o Botafogo vence o Bragantino, o Fla-Flu já vira de novo, é quase que um jogo para definir se alguém vai conseguir perseguir um pouco mais o Botafogo. Isso é inegável. Esses jogos dos times que estão atrás, com 26, 24, 25, 23, e quando esses times se enfrentam, o vencedor quase que se coloca como um candidato para incomodar quem está à frente. O Flu já deu esse pulo do gato contra o Inter. Antes do jogo também, eles estavam próximos. O Flu conseguiu essa ultrapassagem. Diria Rafael Prats, um jogo de 6 pontos? Isso é maravilhoso. Isso aí é muito bom. Essa é uma das melhores, jogo de 6 pontos. Que é um jogo de Mas é um jogo muito importante. Um jogo de 6 pontos para correr atrás ainda. É isso. Eu acho curioso, né? Porque a gente fala do que o Diniz e o que o Fluminense pode fazer contra o Flamengo, mas eu não sei nem se o Flamengo sabe exatamente como que ele pode jogar contra esse Fluminense. Enfim, a partir do segundo semestre, a questão o Flamengo começa a virar essa chave. Eu não sei se o ponto de partida foi o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas que já por mais um ano é um Flamengo que vira a chavinha no segundo semestre. Impressionante como o malvado chega a partir da virada do ano. Posso estar equivocado, mas eu vejo o Fluminense mais mobilizado na Libertadores. O Flamengo continua muito mobilizado pelo Brasileiro, enxerga que tem possibilidades, com esse elenco, de tirar essa vantagem do Botafogo, algo que o Diniz realmente não tem, e é mais lógico, de fato, apostar na Libertadores. Então tá aí, nação, tá aí. Flamengo se preparando para essa partida, para o clássico. Eu gostaria da opinião de vocês como torcedor do Flamengo. Escreve nos comentários o seu palpite. Eu vou registrar aqui o meu palpite também, como torcedor do Mengão. Eu vou colocar aqui o seguinte, para mim vai dar Flamengo 2-0. Esse é o meu palpite. Por quê? O Flamengo precisa da vitória, se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, é mais difícil essa missão, né? Brigar pelo título brasileiro. Então pode ser que o Diniz não venha colocar toda a força nessa partida. Então por isso eu acredito na vitória do Flamengo. 2-0 para o Mengão. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.